Olá, meu nome é Guilherme Menezes e essa apresentação é chamada Análise da ocorrência de tags em páginas web. A base de dados que analisamos foi coletada do Delicious, contém 560 mil pares de páginas com tags associadas. Tags, nesse caso, são keywords assinalados por usuários para poder descrever a página. O procedimento de coleta foi feito inicialmente uma coleta da página de Recent Bookmarks do Delicious, obtendo-se URLs. A partir dessas URLs, nós coletamos HTMLs relacionados. Obtemos, em média, 18 tags por página. Em seguida, foi realizada uma extração de features dada os HTMLs. Como exemplo de features, temos termos da URL, o título, textos de âncora, more bloco, os headings, que é o texto entre as tags H1 e H2, os meta keywords e o texto, que é a união de todas as features acima. No contexto de extração de keywords, nós definimos 4 hipóteses. Primeiro, páginas frequentemente possuem o título ou URL como tag. Segundo, a maioria das tags não podem ser encontradas no corpo das páginas, indicando que usuários usam vocabulários diferentes daquele encontrado no corpo das páginas. Terceiro, tags ocorrem em locais diferentes em páginas de domínios diferentes. Quarto, tags ocorrem em locais diferentes em páginas com estruturas diferentes. Para poder trabalhar com a hipótese 1 e 2, nós fizemos esse gráfico em que a gente tem, para cada feature, a gente tem a probabilidade de um termo ser tag, dado que ele ocorreu na feature, e a probabilidade do termo ter ocorrido na feature, dado que ele é tag. Então, a primeira probabilidade é azul, a segunda é a vinho. A gente observa que, no caso da hipótese 1, a probabilidade de um termo que ocorre na URL e no título ser tag é relativamente alta, o que confirma a hipótese. Em termos da hipótese 2, a gente vê que cerca de 1/3 apenas das tags ocorrem no texto em qualquer lugar. Ou seja, tem 2/3 das tags que não ocorrem em nenhum lugar no texto e são utilizados por usuários utilizando um vocabulário diferente. Para a terceira hipótese, nós projetamos as páginas do domínio do YouTube e do Twitter e fizemos as mesmas medidas. A gente pode observar aqui que elas variam bastante entre os dois domínios, o que confirma a hipótese. No caso do Twitter, a probabilidade de um termo da URL ser tag é muito maior do que no YouTube, porque no YouTube as URLs elas são geradas através de hashes, no caso do Twitter não. A probabilidade de um termo ocorrer no anchor text, dado que é tag, é maior no YouTube em relação ao Twitter. Ou seja, realmente existe uma diferença grande quando se considera dois domínios diferentes. No caso do Twitter, a gente pode observar também que apenas 1/4 das tags está no texto, e não 1/3 como na média. No caso do YouTube, você tem uma probabilidade um pouco maior, então isso também varia de domínio a domínio. Para trabalhar com a quarta hipótese, nós fizemos primeiro um Expectation Maximization Clustering com uma implementação do ECA, em que a gente representa a estrutura das páginas através da quantidade de termos que cada uma das 7 features possui na página. Por exemplo, esse seria um exemplo de um documento. A gente obteve 8 clusters que foram determinados automaticamente e exemplos de clusters são, por exemplo, o cluster 1 a gente teve páginas com grande quantidade de links. No cluster 2 a gente obteve páginas pequenas com um more block relativamente grande. No cluster 3 a gente obteve páginas com muitas meta keywords. A gente observou que mesmo com essas diferenças estruturais, não se observou uma variação considerável na probabilidade de um termo ser tag dado que ocorreu na feature. Já a probabilidade de um termo ocorrer em uma feature dado que ele é tag variou de acordo com o tamanho das features, mas isso se manteve basicamente a mesma proporção e não teve uma grande diferença de informação em cada um desses gráficos. Portanto, a gente considera que a hipótese 4 não foi confirmada. Como conclusões, a gente tem que termos da URL e título possuem alta probabilidade de serem tags, como confirmamos. Segunda conclusão, que apenas 1/3 das tags são encontradas no corpo do documento. Terceira conclusão, que a distribuição das tags no corpo varia muito de domínio a domínio, que isso depende muito das decisões do editor responsável pelo domínio. E a última conclusão, que a distribuição das tags no corpo não varia muito entre páginas com estruturas diferentes,
que a probabilidade de um termo ser tag, dada a ocorrência do termo em uma feature, não varia se a estrutura varia.